pessoal, bom dia, meus amores. Beijos em todos vocês. Então, hoje nós vamos estudar os tempos verbais do modo subjuntivo. Vocês lembram que nós estudamos os modos verbais lá no capítulo 6, quando a Pró Rosângela disse a vocês que nós temos um modo imperativo, que indica o que mesmo? Quem lembra? Exatamente! O modo imperativo, ele indica uma ordem ou um pedido. Vimos o indicativo, que indica o que é mesmo. Será que você está lembrado? Isso! O indicativo indica certeza. E vimos que o subjuntivo é sempre usado quando dá a ideia de uma possibilidade, de uma hipótese, algo duvidoso. Então, no capítulo 7, nós estudamos os tempos do modo indicativo. E agora, no capítulo 8, nós iremos estudar os tempos do modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele só tem 3 tempos, ou seja, é bem mais fácil de aprender em relação ao modo indicativo que nós estudamos anteriormente. O modo subjuntivo, ele vai se dividir em presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Só esses 3 tempos. Aí vamos recordar um pouquinho. O presente significa, sem ser subjuntivo, sem ser indicativo, vamos só entender, lembrar, entender? Não porque vocês sabem, vocês já entenderam muito bem. Lembrar, recordar. O presente significa que algo acontece agora ou já vem acontecendo há muito tempo. Por exemplo, eu estudo. Significa que está acontecendo agora, você estuda. E que também você não estuda só hoje, você estuda já há muito tempo. Você já fez o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e agora está no 6º ano. Então, o presente, ele tem essa possibilidade de ideia, ok? De mostrar algo que já aconteceu e continua acontecendo. Como, por exemplo, eu trabalho no Colégio Dom Bosco. Então, eu estou trabalhando agora e já venho trabalhando já há algum outro tempo. Beleza? Todo mundo lembrou? Eu sei que você sabe, porque vocês são excelentes. Agora, vamos lembrar um pouquinho o que é o pretérito. Eu disse a vocês que o pretérito é aquele tempo que já passou, exatamente, algo que já aconteceu. E o futuro, algo que ainda irá acontecer. Então, depois que nós recordamos o que vem a ser presente, pretérito e futuro, vamos agora estudar esses tempos dentro do modo subjuntivo. Lembrando que o subjuntivo, ele indica dúvidas, possibilidade, algo que eu não sei se vai acontecer, uma incerteza. Ok, meus amores? Então, aí na página 60 do livro de vocês, mas vocês não precisam pegar a página 60 agora. Vocês vão prestar atenção à Pró Rosângela, depois vocês dão uma olhadinha no livro de vocês, tá? Na página 60, nós temos que o presente do modo subjuntivo, ele vai trazer a ideia de algo que está no presente, mas que eu não tenho certeza se vai acontecer ou não. Vai trazer uma ideia de uma incerteza e pode também trazer uma ideia de um desejo. Quando você olha assim, a tua mãe está fazendo lá um bolo, aquele bolo delicioso de chocolate. Aí você olha, aí você diz, eu quero raspar a bacia. Tem menino que gosta de raspar a bacia do bolo de chocolate, principalmente do recheio e da cobertura. Então, às vezes a mamãe diz, não vai comer porque é massa que não está cozida ainda. Então, quando tu falas, eu quero a bacia, raspar a bacia, tu não tem certeza se você vai conseguir. Então, você pode pensar também, tomara que ela deixe uma boa quantidade de recheio na panela para eu, comer. Então, tu não tens certeza que vai receber
esse chocolate, esse recheio, essa cobertura da panela, se vai sobrar. Não é? Você não tem certeza. Então, sempre que nós estivermos diante de algo que indica uma incerteza, um desejo, e que esse algo que está indicando uma incerteza, esse desejo, está no tempo presente, nós vamos estar diante do subjuntivo, o presente do subjuntivo. Então, observem aqui. Talvez falte água hoje. Eu tenho certeza que vai faltar água hoje, apesar de faltar água em alguns bairros de Petrolina constantemente, mas nós não temos certeza. Quando eu digo talvez falte água hoje, não tenho certeza se irá faltar água hoje. Então aqui eu estou diante do subjuntivo, do presente do subjuntivo. Eu coloquei aqui algumas palavras e expressões que normalmente estão juntinhas do verbo que está no presente do subjuntivo. Observem, a palavra tomara. Quando eu digo assim, tomara que chova. Então, tomara que chova hoje. Eu não tenho certeza se vai chover. Eu estou com um desejo, desejo, está dando ideia de desejo. Eu estou com um desejo que chova, mas eu não tenho certeza. É só o meu desejo. E quando indica desejo, eu estou diante do presente do subjuntivo. Aí no livro de vocês, na página 60, nós temos assim: talvez Pedrinho diga que viajou. Eu tenho certeza que Pedrinho vai dizer que viajou? Não. Então, se eu não tenho certeza que Pedrinho irá dizer que viajou, eu estou diante de uma incerteza. Dessa forma, o presente do subjuntivo, ele tanto pode nos dar uma ideia de um desejo, como de uma incerteza. E normalmente vem com as expressões é necessário, por exemplo, é necessário que você assista o vídeo a videoaula da Pro Rosângela. Eu tenho certeza se você vai assistir ao vídeo? Não sei, mas eu sei que é necessário que você assista para que você possa aprender. E eu posso dizer, tomara que os meus alunos aprendam. Então, eu tenho certeza que vocês irão aprender? Não tenho, mas eu tenho, porque eu sei que vocês são inteligentíssimos. Então, meus amores, sempre que nós tivermos uma ideia de incerteza, de desejo, e o verbo esteja ali, com ideia de presente, você vai estar diante do presente do subjuntivo, ok? E agora nós vamos ver o pretérito imperfeito do subjuntivo. O pretérito imperfeito do subjuntivo, ele vai trazer uma ideia de algo que você vai olhar assim, você vai dizer, eu queria tanto que acontecesse. Mas ele é uma coisa, passado, observe. Indica também uma hipótese. Por que uma hipótese? Porque o subjuntivo nunca vai nos dar uma ideia certa. É sempre uma possibilidade, uma hipótese. Algo que poderia acontecer ou não. Como é pretérito, algo que poderia acontecer se uma outra coisa acontecesse. Observem, indica uma hipótese que pode estar relacionada a ações no passado ou no futuro. Dentro da frase, você tem que ler a frase para você poder entender a ideia. Aí continua, relacionando-se geralmente com verbos que vão estar no modo indicativo. O modo indicativo indica certeza. Aí você diz, misturou tudo. Calma. Gramática, lembra que a Pro já falou para vocês em aulas passadas que gramática é interpretação. Eu tenho que interpretar a oração para saber o que é que está sendo dito. Observem,
Se eu fosse marinheiro, o que tem aí no livro de vocês? Se eu fosse marinheiro, se eu fosse marinheiro, não pensaria em dinheiro. Não pensaria em dinheiro. Então vamos primeiro interpretar isso aqui. Uma dica para vocês. Primeira dica, e essa dica aqui, gente, vocês não podem esquecer. O pretérito imperfeito do subjuntivo, em 99,9% dos casos das formas verbais, nós teremos a presença de dois S's. S, S, juntinho. Então aqui eu tenho o verbo fosse e o verbo pensaria. Qual desses dois verbos, dessas duas formas verbais eu tenho dois S's? Em fosse. Então, ó, primeira dica. O pretérito imperfeito do subjuntivo, a forma verbal, quando estiver conjugada, vai aparecer com esses dois Szinhos. Então, aqui eu já sei que essa forma verbal é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí tem aqui, se eu fosse marinheiro, está dando uma hipótese. Olha a ideia, se eu fosse marinheiro, eu tenho aí uma hipótese. Eu não estou afirmando que eu sou marinheiro. Se eu fosse algo que já aconteceu, se eu fosse, e ainda, na verdade, é algo que eu gostaria que acontecesse, não vai acontecer. Se eu fosse, eu sei lá, tem uma hipótese aí, eu sei lá se eu vou ser marinheiro. Então, há uma dúvida. Se eu fosse uma possibilidade, uma dúvida. Se eu fosse marinheiro, eu não pensaria em dinheiro. Pensaria. Eu tenho aqui, ó, uma ideia de futuro. Eu não pensaria. Um futuro que eu não sei se vai acontecer, porque é um futuro... Isso, futuro do pretérito do indicativo. No futuro do pretérito do indicativo, as coisas, elas têm uma ideia de futuro, mas que já nascem, que não vão acontecer. Ó, eu viajaria se eu tivesse dinheiro. Então, como eu não tenho dinheiro, eu não vou viajar. Aqui, ó, se eu fosse marinheiro, eu não pensaria em dinheiro. Mas como eu não sou marinheiro, eu penso em dinheiro. Então, pensaria aqui, ó, está no futuro do pretérito, do indicativo. É por isso que primeiro nós estudamos o indicativo, para depois a Rosângela falar de subjuntivo. Deixa eu explicar com calma novamente. O pretérito do subjuntivo é uma coisa que dá uma ideia hipotética, ou seja, que eu não sei se vai acontecer ou não. Eu vou interpretar o pretérito do subjuntivo dentro do texto. Quando eu tiver lá o texto, eu vou ver que as orações que vão estar no pretérito do subjuntivo, elas vão estar sempre ligadas a uma oração. O que é oração? Tudo aquilo que tem verbo. Há uma oração que tem um verbo no modo indicativo. E o que é o modo indicativo, Pro Rosângela? O modo indicativo é aquilo que acontece com certeza. O indicativo tem certeza. Aí observe, se eu fosse marinheiro, eu tenho aqui, se eu fosse marinheiro, eu não pensaria em dinheiro. Está dizendo aqui com toda certeza que eu sou marinheiro? Sim ou não? Aqui está afirmando eu sou marinheiro? Exatamente, não. Aqui tem uma condição, se eu fosse marinheiro, se eu fosse. Não estou dizendo que eu sou nem que eu serei. Então vejam, aí é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo significa um tempo passado que ele não vai acontecer, é uma hipótese, uma possibilidade. E aí, para poder ter sentido dentro do texto, ele vem junto de um verbo no indicativo. Aqui eu tenho pensaria.
Eu não pensaria em dinheiro. Esse pensaria é o futuro do pretérito do indicativo, porque é uma ideia de futuro que não vai acontecer nunca. E por que não vai acontecer, Pró? Porque, se eu fosse marinheiro, é duvidoso. Entendeu? Então, por isso que vem juntinho o pretérito do subjuntivo junto com uma forma do indicativo. Para nós entendermos melhor, aí no livro de vocês, na página 61, tem um poema belíssimo. Esse poema, ele diz assim: Paraíso. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóveis matar gente, mas para crianças brincar. Então vejam só, eu tenho aí, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Ladrilhar é colocar ladrilhos na rua para crianças brincar. Observem, ele vai mandar ladrilhar a rua de qualquer jeito? Não, só se a rua fosse dele. Então é uma situação hipotética. A rua não é dele, então ele não vai mandar ladrilhar. E ladrilhar está no tempo presente do indicativo. Então vejam que para ver a lógica, o sentido do modo pretérito do tempo, pretérito imperfeito do subjuntivo, ele tem que estar junto de um outro verbo que esteja no indicativo. E aí eu vou conseguir entender. Olha a segunda estrofe do poema. Se esta mata fosse minha, eu não deixaria derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Vejam, ele só não deixaria derrubar as matas se a mata fosse dele. Mas como a mata não é dele, estão derrubando. Estão entendendo? Ó? Se essa mata fosse minha, fosse pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu não deixaria derrubar. Deixaria futuro do pretérito do indicativo. Estão vendo que andam juntinhos o subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo, vai andar juntinho com uma forma verbal do indicativo. Na primeira estrofe, com o presente do indicativo. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não é? Mandava, no caso, pretérito imperfeito, mandava pretérito imperfeito do indicativo. E na segunda estrofe, se essa mata fosse minha, eu não deixaria derrubar. Deixaria estar no futuro do pretérito do indicativo. E aí a terceira estrofe tem assim: se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Se esse rio fosse meu, o rio é dele? Não, é uma situação hipotética, uma situação de incerteza. O rio não é dele. Aí ele diz: eu não deixava poluir. Não deixava significa que o verbo deixava está no pretérito imperfeito do indicativo. Então, meus amores, se você esqueceu o que é pretérito imperfeito do indicativo e o futuro do pretérito do indicativo, deixa a prosinha lembrar aqui para vocês, que eu não sei porquê, mas eu acho que tem gente que tá, meu Deus, o que é isso? Vamos lá. Lá no indicativo eu tenho assim, pretérito perfeito, aquilo que aconteceu e ninguém interrompeu e eu posso repetir. Eu tomei café. Tomei meu café, ninguém interrompeu. Se eu quiser, eu tomo de novo. Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito é aquilo que acontecia e deixa de acontecer. Por algum motivo. Se voltar a acontecer de novo, vai causar algum problema, alguma surpresa. Por exemplo, quando vocês eram pequenininhos, vocês caíam muito. Então, você diz assim, eu caía. Hoje que vocês estão grandes, vocês podem até cair,
mas se machucam muito mais do que quando vocês eram pequenininhos. Quando vocês eram pequenininhos, vocês sugavam a chupeta, ou seja, você chupava a chupeta. Hoje, do tamanho que você está, se você for pego com uma chupeta, não vai ser legal, vai causar uma estranheza, uma surpresa. Isso aí é o pretérito imperfeito. É com esse pretérito imperfeito do indicativo que eu vou poder trabalhar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Mandava, pretérito imperfeito. Significa que eu já mandei uma vez e não mando mais. Eu mandava ladrilhar. Ok? Pretérito imperfeito do indicativo. Esse subjuntivo também vai poder vir juntinho do futuro do pretérito do indicativo. O futuro do pretérito do indicativo é aquele futuro que não vai acontecer. Eu queria, eu passaria, eu viajaria. É aquele futuro que não vai acontecer nunca. Por isso que é futuro do pretérito. Beleza? Então, agora, todo mundo entendeu o pretérito do subjuntivo? Vamos ver agora o futuro do subjuntivo. O futuro do subjuntivo está aí na página 61. E diz assim: indica um acontecimento possível no futuro. Aparece geralmente acompanhado das palavrinhas quando e se. Aí deixa para dar uma dica. O futuro do subjuntivo, sempre a forma verbal terá um Rzinho, viu? Vai ter o infinitivo, AR, ER e R lá dentro. Observem, lembraremos de você quando ouvirmos aquela canção. Lembraremos de você é indicativo, está dando uma ideia de certeza. Nós lembraremos de você. Mas nós vamos lembrar de você sempre? Não. Só quando nós ouvirmos. Olha a forma verbal. Ouvirmos. Todas as vezes que nós estivermos diante do futuro do subjuntivo, você vai ver que o verbo, ele vai estar dentro da forma verbal. Eu vou ter o verbo no infinitivo. Sempre, quando eu cantar aquela música, você ficará feliz. Então vejam, sempre nós vamos ter o infinitivo no verbo, quando ele estiver no futuro do subjuntivo. Então vejam só, futuro do subjuntivo tem uma dica legal. Eu vou ter um infinitivo dentro do verbo. Pretérito imperfeito do subjuntivo, sempre teremos dois S's. Então, meus amores, o subjuntivo, todo mundo sabe, que indica uma possibilidade, uma dúvida, uma incerteza. O presente do subjuntivo vem sempre indicando uma incerteza ou um desejo. O pretérito imperfeito do subjuntivo vai sempre falar de alguma coisa que não aconteceu, ok? Porque é pretérito do subjuntivo, por isso que é duvidoso. Olha, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse, então não tenho, ok? Se eu fosse marinheiro, fosse, não tenho. E vai sempre vir com dois Szinhos. A forma verbal sempre virá com dois S's. Dentro do texto, eu vou ter o pretérito imperfeito do subjuntivo. Na mesma oração, eu vou ter um verbo no indicativo, que poderá ser o pretérito imperfeito, aquilo que não vai acontecer mais, se acontecer causa surpresa, ou o futuro do pretérito do indicativo, aquilo que é futuro, mas já todo mundo sabe que não vai acontecer. Eu viajaria, eu passaria, eu dormiria, ok? E aí, dentro do futuro do subjuntivo, nós vamos ter aquela ideia de um acontecimento
possível no futuro, mas eu não tenho certeza se ele vai acontecer. Lembram que o subjuntivo sempre indica dúvidas. Agora, vocês vão fazer a atividade da página 62. Toda essa atividadezinha que tem aí na página 62, vocês irão fazer questões 5 até a letrinha E. E na página 63, questões 6 até a letrinha C. A prosinha vai colocar no diário de sala, tá bom? Para vocês fazerem. Então fiquem com Deus. Até a próxima aula. Beijos, meus amores.